Vídeo rápido e hoje a gente vai falar somente sobre Vale e Cosan. Muito se fala sobre essa venda e toda a repercussão que isso tomou, mas no final das contas, o que vai acontecer com as empresas? A Cosan agora sim, ela volta a subir e a Vale? O que acontece no caso dela? Ela vai pagar dividendos? É sobre isso que a gente vai falar para tentar tirar toda a sua dúvida com isso tudo que está acontecendo. E sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começando pela Vale, que hoje subia muito bem, quase 3%. 2 dias depois, a empresa se recupera após ter entrado aqui em leilão no momento da venda da Cosan e está próxima da menor cotação desse último ano, mas com todo esse desenrolar que está acontecendo, já não dá para saber se a Vale vai continuar esse caminho que ela estava tomando. E é um pouco disso que a gente vai falar. Olhar para a visão de mercado, ver os dividendos e o que esperar dela daqui para frente, depois dessa venda de participação na Cosan. Toda essa situação ela é muito positiva para a Vale. Eles trazem aqui que ela conseguiu abordar e lidar com tudo aquilo que estava pendente, então a gente lembra desde lá de trás, todo aquele debate de CEO, até com Guido Mantega sendo cotado para a cadeira maior da empresa, teve Brumadinho, teve Mariana e teve agora esse block trade de venda, e tudo isso pesava em cima da cotação da empresa. Com a solução, a Vale ela parece estar gradualmente, a pequenos passos, retornando aos fundamentos depois de muitos meses de discussões barulhentas e pressões de todos os lados. E a estimativa de receita para 2025 e 2026 ela está estável, ela sobe um pouco para o próximo ano, muito puxado por essa visão de estabilidade do minério de ferro. O minério de ferro a $100, a Vale ainda gera muito caixa, muito dinheiro. A gente viu o break-even dela no último vídeo. O minério de ferro ele teria que cair muito, mas muito mesmo, para a Vale passar a dar algum prejuízo. E o BTG ele fez uma estimativa interessante do dividendo da Vale, aqui a expectativa mínima, de acordo com o preço do minério de ferro. Então o minério de ferro a $105, eles esperam algo próximo de 11%, 10,7% seria o mínimo. Com minério de ferro a $100, que é a casa que ele está rondando agora, a remuneração mínima seria de 9,6%, na minha opinião. Chega tranquilamente a 2 dígitos, e 2 dígitos é a minha visão para a Vale em 2025. Com minério de ferro a $95, a Vale ainda paga 8,4% de yield, e com minério de ferro a $90, a Vale paga mais de 7% de remuneração. Então, em todos esses cenários, a Vale paga um dividendo muito aceitável. Para ela pagar 5%, que seria o pior deles, o minério de ferro ele teria que vir para $80, uma queda de 20%, o que não é algo tão fácil de acontecer, e caso ele caia 20%, aí é porque algo mais sério está acontecendo, é a preocupação com a Vale, ela vai ser a menos importante. Tanto é que ela já sobe 3% por conta de notícia positiva da China. O JP Morgan elevou o preço-alvo dela de 77 para $87, o que dá um potencial de alta de 65%. Uma outra notícia positiva é que a Vale volta a ficar dissolvida. Eu pelo menos gosto de corporation nesse sentido, ainda mais tratando da maior mineradora do país. Volta a BlackRock e a Mitsui como aquelas que têm maior participação, só que nenhum acionista é dono de mais de 10% na Vale. A Cosan também não era, mas a partir do momento que a gente começa a ter blocos aqui dentro do Brasil com participação muito grande, a gente começa a incorrer no risco de ter decisão política em conselho, decisão política em cargo de CEO, que é algo que já vinha acontecendo, já estavam tentando forçar algo do gosto e de preferência deles. Então quem é minoritário e sócio da Vale, pouca gente fala disso, pode ficar contente, porque apesar de ninguém comentar, o risco do investidor ele acabou de diminuir mais um pouco. Fora isso, falar da Cosan, que subiu por 2 dias seguidos, a empresa disparou, um volume de negociação também muito forte, mas de lá para cá já começa a devolver tudo. Hoje a empresa já caía 3,5%, muito próxima da menor cotação do último ano todo, e a gente vai olhar o que aconteceu, o porquê de toda essa queda, logo depois da empresa fazer um movimento de quase 10 bilhões de reais e ter a expectativa de reduzir a dívida em até 40%. Todo esse movimento, ele se deu por conta da dívida, até deixei anotado aqui, pelo menos é assim que a gente espera que a Cosan use esse dinheiro para lidar com a alavancagem dela. A gente vai comentar um pouco disso mais no resumo final. E por que essa questão de dívida é tão importante? Por que uma gigante como a Cosan com excelentes ativos, ativos de muita qualidade, números grandiosos, acaba sendo prejudicada por uma simples linha do balanço financeiro dela? Quando a gente pega o resultado financeiro e olha para o custo da dívida dela, tem um valor negativo de 442 milhões e tem aqui juros da dívida líquida, 360
364 milhões negativo e o resultado financeiro tendo um saldo negativo de mais de R$500 bilhão, é um valor muito alto, e esse custo da dívida, onde só de juros de dívida são 360 milhões de reais, ele não parece algo chamativo, ele parece algo insignificante quando a gente olha para uma empresa com números grandiosos e bilionários, mas se a gente pega o resultado final dela, dá para entender o impacto e como isso como ele corrói todo o resultado, o lucro da empresa, inclusive os seus dividendos e aquilo que você recebe dela. O resultado financeiro, ele entra aqui na conta do lucro líquido da empresa. Então ela lucrou 293 milhões de reais. E a despesa com juros da dívida líquida é maior do que o lucro líquido da empresa. Então ela paga mais de juros de dívida do que aquilo que ela lucra. E isso corrói não só o resultado, corrói a própria cotação. Não à toa, ela saiu da casa de R$27 e tocou agora a casa de R$7. Vamos fazer um exercício simples. A Cosan tem potencial de diminuir em 40% essa dívida dela. Se a gente pegar esses 364 menos 40%, o custo de juros da dívida da Cosan, ele passaria a ser de 218 milhões de reais. Esse 145, ele tem potencial para voltar para essa linha final. Então a gente pega 293 mais 145. A Cosan ela consegue entregar um resultado de 500 milhões de reais. Ela já entregou aqui 600 e ela sai de toda essa situação onde o que ela paga só de juros da dívida, e eu não estou nem falando do custo de dívida total, é maior do que aquilo que a empresa lucra. E ações falam mais altos do que palavras. O BTG que cobra a empresa traz também recomendação de compra na empresa. O BTG ele é muito focado na qualidade dos ativos da Cosan. Certa vez eles chegaram a chamar de diamantes escondidos e a Cosan ela começa a enviar algumas mensagens. A Cosan ela reconheceu um problema de estrutura de capital que ela tem. É uma pena que isso tenha acontecido depois de uma queda de 50% na cotação, mas o pragmatismo ele prevaleceu e isso é algo que os minoritários devem comemorar. E o BTG fez os cálculos e, na opinião deles, o prejuízo direto ele chega próximo a 4 bilhões de reais. Na minha opinião, é bem maior do que isso. E se a gente levar em conta o custo de capital, o custo de oportunidade, aqui eles estão linkando ao CDI, o montante investido em renda fixa, por exemplo, a perda total ela chega a quase 8 bilhões de reais. Só que a gente tem estudos que traz um valor que pode ser superior a 10 bilhões de reais. A verdade é que ninguém nunca vai saber qual o tamanho do prejuízo, isso nunca vai ser revelado, até por uma questão de autopreservação. A Cosan ela é uma empresa de investimentos e isso não fica nada bem para o histórico, mas o valor final ninguém vai saber e se você é sócio, também não vale a pena se apegar nisso. A empresa ela começa a corrigir um curso, só em 2025 ela tende a pagar 5 bilhões de reais em juros e despesas de holding, é um valor muito alto, não tinha realmente como dar certo, ainda mais com uma situação deficitária. Tudo aquilo que ela recebe de dividendos não dá conta de todo esse custo que ela tem, é um saldo negativo de mais de 1 bilhão de reais. E agora ela tem a oportunidade de diminuir essa dívida bruta, dívida líquida, diminuir toda a alavancagem dela, que deve cair cerca de meio ponto para 3 vezes a relação de dívida versus EBITDA. Parece uma queda pequena, mas os números estão tão grandes que isso não vai acontecer de uma hora para outra, mas essa alavancagem de 3 vezes já se torna algo muito mais tranquilo para a empresa lidar. Mas esse é só o primeiro passo. A Cosan ainda tem um grande problema, que é a questão da Raízen. Já teve troca de CEO, o momento da empresa não é legal e ela é um outro grande problema que agora a Cosan tem que lidar. A cotação da Raízen acabou de atingir a mínima histórica, na casa de R$2. Esse é o menor valor de todos os tempos da Raízen. E dá uma olhada nesse número, ela vale 20 bilhões de reais, só que ela carrega uma dívida líquida de 31 bilhões de reais. Muita gente investe na empresa e não entende o porquê de toda essa queda. E olha só um comentário que tem nas páginas da empresa: perdas superiores a 70%, e esse daqui talvez seja o mais interessante. Só faltou o ponto de atenção nesse número muito alto. O valor de mercado de 26 bilhões, o valor de firma de 76 bilhões, todos números muito altos, 142 bilhões de ativos, consumo não cíclico, açúcar e álcool extremamente necessário. E aí vem a dúvida: como uma empresa com números tão expressivos tem um valor de cota tão baixo assim? O pior problema que uma empresa pode ter é uma alta dívida. Ela pode ser boa operacionalmente, ela pode ter um bom produto, ela pode ter um bom nicho, ela pode ter o que ela quiser. Se ela for endividada, isso vai correr lucro, ela não vai ter capacidade de se alavancar, ela não vai poder pegar empréstimos e o pior, ela vai atingir tudo aquilo que vocês mais gostam, que é pagamento de dividendos. Uma empresa endividada diminui o payout, uma empresa endividada diminui pagamento, uma empresa endividada dilui o acionista, ela faz novas e novas emissões e é daí para pior. Então a Raízen, depois da Cosan
se livrar agora desse problema da Vale, ela tem que ser o principal foco de atenção da empresa. E a primeira lição que a maioria das pessoas podem tirar disso é de que dívida é mais importante do que dividendos. Eu sei que ninguém fala isso, primeiro porque não dá visualização, segundo que vai perder um monte de seguidor, mas o bobo aqui que se preocupa, ele fala que dívida é mais importante que dividendos. No meu método 4D, por exemplo, que o pessoal da comunidade já está acostumado, a dívida ela sempre vem antes de dividendos, e essa é a maior lição que todo mundo que investiu na Cosan e está no prejuízo pode tirar de aprendizado dessa situação toda. O cenário macro, governo, tudo pode estar ruim, mas ninguém forçou a empresa a se endividar com dinheiro que ainda por cima não é dela, com capital de mercado e por vezes até mesmo do acionista, o seu dinheiro. Então a maior lição é: fuja de empresas altamente endividadas até que a sua carteira e o seu portfólio eles suportem uma ou outra empresa arriscada e endividada desse tipo, e quem conseguir entender isso e mudar o comportamento já para esse ano que só está começando, isso já vai ser um grande passo, talvez o primeiro, para ter uma boa carteira e atingir a liberdade financeira. E no resumo final de tudo isso que está acontecendo entre Cosan e Vale, e vou deixar também a minha opinião na questão preço das duas ações, a Cosan ela fez um movimento positivo tardio, mas ainda assim muito positivo, só que ele é só um primeiro passo. O problema todo ele não está resolvido e a Raízen ela passa a ser o foco atual da empresa. Tanto é verdade que tudo aquilo que ela subiu, ela já começa a devolver novamente. Eu comecei a receber mensagens em comentários do porquê desse movimento está acontecendo, é que isso foi só um passo, não está nada resolvido. E imagina, inclusive, a pior situação de todas: esse dinheiro entra em caixa e a empresa, ao invés de liquidar grande parte da dívida, quase metade ela tem capacidade, ela resolve, por exemplo, distribuir uma parcela disso de dividendos. Não resolve nada o problema, só piora a situação ainda mais. Então esse foi um passo, mas precisa de outros ainda. Ela precisa pagar essa dívida, ela precisa resolver a Raízen. A consequência disso, e isso que muita gente não se atentou ainda, é que a Cosan está diminuindo e muito de tamanho. Ela era uma gigante com essa participação e agora o tamanho dela diminuiu, vai diminuir ainda mais com a venda de ativos da Raízen. Então aquele desconto de holding, cuidado na hora de fazer aqueles cálculos. Então o preço da Cosan, ele teve um pequeno suspiro, mas ainda faltam alguns passos para a empresa começar, só que agora começar da maneira correta. No caso da Vale, aqui é praticamente 100% positivo, mesmo considerando o minério de ferro. A Vale com isso, ela tira do caminho dela as maiores incertezas que a gente fala aqui faz tempo. Tinha Brumadinho, Mariana, tinha CEO que chegou a ser cogitado, Guido Mantega, e agora essa venda em bloco feita toda de uma vez, botou a ação em leilão, só que já se livrou disso e ela ainda mostrou uma força muito forte, bateu a 50 e já voltou agora para casa de 54. Tudo isso saindo leva junto também pressão vendedora, e a Vale tem mais uma chance de fazer esse valuation dela que está baixo. Se a gente compara ela com os principais pares dela, tanto cotação e valor de mercado, eles caíram muito, não acompanharam a situação do minério de ferro, por exemplo. No caso da Vale, ela tem uma chance muito maior da cotação reagir daqui para frente. Então esse foi o vídeo de hoje. A gente viu um resumo de tudo o que aconteceu com as empresas, mas não só isso, a situação real, atual dessas empresas e o que pode mudar daqui para frente. A situação da Vale muito melhor e positiva. No caso da Cosan, só um primeiro passo, e cuidado na hora de calcular aquele desconto de holding agora, vai ter muita distorção, e leve em consideração que o tamanho da empresa diminuiu e tende a continuar diminuindo daqui para frente. Deixa no comentário se gostou ou não, se é sócio de Cosan, Vale ou até mesmo da Raízen, que é mais um caso de empresa interessante, com qualidade de ativos, mas que a dívida corrói e destrói tudo pela frente. Se não faz parte da comunidade, considere fazer parte da comunidade. Se quer mudar de corretora, tem o link do BTG e o parceiro do canal na descrição. Eu utilizo o BTG e a carteira da comunidade também. E nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso: encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão, e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!